vocês estiveram aqui no domingo passado, quando estiveram, façam lá aí algum gesto, barulho, quiserem. Foi fantástico, não foi a nossa festa? Os nossos miúdos são uns artistas. Ia dizer do pior, mas não, neste caso é do melhor. Eles são fantásticos. E eu comecei a partilhar-vos uma palavra. Aliás, eu deixei aqui umas notas sobre uma palavra que Deus trouxe ao meu coração este Natal. E que naturalmente, por causa do momento que era, eu não preguei, deixei apenas uma nota mais favorável para aqueles que ainda não conheciam Jesus poderem tomar uma decisão. Mas nesta manhã eu queria gastar mais do que aqueles 10 minutos que eu gastei na outra semana, talvez 20, não sei, vamos deixar que Deus também nos guie e dentro do nosso tempo. Mas queria partilhar-vos acerca disso, e o tema é mesmo esse: não matem o Natal. E nós vamos começar precisamente como nós começámos na festa. Diz lá a pessoa que está ao teu lado: não podes matar o Natal. Mas, tens de dizer outra coisa. Para além de não mates o Natal, ou não podes deixar matar o Natal, é tu próprio não mates o Natal. Há gente, isto agora é ultra confidencial, há gente a tentar matar e a boicotar o Natal. Chegou aí aos vossos... Isto é o tipo 007, tem que ter uma coisa no ouvido. Vocês têm o vosso coisa ligado? Há gente a tentar matar o Natal. Desligo. Roger that. Não sei como é que se diz lá na cena. Não sei. Ali o Zé é capaz de me ajudar depois, não é? Ok, mas há gente a tentar matar o Natal. Mas mais ainda, descobri que há gente que até se mata pelo Natal. Não literalmente, mas há gente que se mata... Vocês estão-se a rir. Há gente que gasta o que tem e o que não tem, nesta altura, para parecer o que é e para parecer... Bom, então aquilo que eu estou a dizer não é nenhum disparate. Então, mas vamos ficar só por esta, está bem? Não matem o Natal. Vocês sabem que a Bíblia tem essa história. Eu lembrei-vos essa história e eu queria partilhá-la convosco hoje. Se isto funcionasse, é sempre nestes dias que sou boicotado pelas minhas próprias máquinas. Ok, também estás a procurar no sítio errado. Então já fizeram os... Já encontrei, estou a brincar. Ok, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo assim. Mateus capítulo 2, verso 13. Estão lá ainda comigo? Não. Já desistiram? Não. Ok. Já compraram os presentes todos? Quem é que ainda não comprou os presentes todos? Mostra lá o típico portuguesa. Quem é que ainda sabe que... Quem é que já está em sofrimento porque sabe que entre hoje e amanhã ainda tem que ir às compras? E uns quantos. No fim vamos orar por vocês, para que o Senhor vos dirija. Não façam como nós este ano também já comprámos. A maior parte dos anos nós vamos tentando comprar o mais cedo possível. Mas há sempre uma coisa ou outra que a gente deixa para o fim. Há aqui alguém, vamos ver se é mesmo aquilo. Será que é aquilo? E depois vamos, afinal era mesmo aquilo. E depois quando vamos à procura daquilo... Não há... Por causa disso já nos aconteceu. Uma vez quisemos comprar, elas não estão... Quisemos comprar um jogo para as miúdas. Olhámos para ele 300 vezes. Havia muitos dentro do supermercado. Vê se a gente se calhar... Quando decidimos, tirámos o skate e dissemos, é agora. Não há. Mas louvado seja Deus. Até nisso o Senhor faz-me... Não, estou a brincar, não é? Estou a exagerar agora, mas depois alguém deve ter devolvido um e num dia eu fui lá ainda vou lá outra vez, porque sou um homem de fé. Eu fui lá pela fé e estava mesmo lá. Eu acho que até brilhava assim à volta. E aconteceu mesmo. Então, bom, foi só para a gente queimar aqui. Ok, vocês estão comigo lá, Mateus 2, 13. É uma leitura assim um bocado bem mórbida aqui nesta altura do Natal. Mas aconteceu, deixem-me situar-vos, está bem? Eu cresci com isso, não é? A maior parte de nós aqui crescemos com isso, ou no mínimo, se não crescemos, fomos aprendendo isso. Mas eu acho que toda a gente aqui sabe, não é? Que de quem nós vamos ler um bocadinho e falar, os Reis Magos, eles não foram à manjedoura. Isto é um bocado como a história do Pai Natal. O Pai Natal não existe. Não. Ok, desculpa, mas não existe. Está bem? Ou existe aquele senhor que era da Coca-Cola. Okay. Esse senhor existe. Mas o Pai Natal a sério não existe. Está bem? Ninguém vai passar pela tua chaminé. Alguns até mandaram limpar a chaminé. Okay. Ele não vai passar. Outra coisa que não existe é os magos não foram à manjedoura. Não foram. E eu vou provar-vos isso. Mas isto não é o cerne da mensagem. Só foi uma curiosidade. Não foi porque vocês vão ver que não. Eles fizeram uma viagem, eles seguiram a estrela e a estrela guiou-os até à casa, não à manjedoura onde de facto ele estava. E por isso, nós vamos ler o texto, vai dizer que Herodes mandou matar todas as crianças de quantos anos para baixo?
De 2 anos para baixo, porque começou a fazer os cálculos daquilo que eles estavam a dizer e fez ali uma conta mais ou menos por alto. Ele disse, o melhor pelo simples não é começar pelos 2 para baixo. Então, Jesus já era um bebê, já não estava na manjedoura. Imagina estar 2 anos na manjedoura à espera que viessem os Reis Magos. Ok. Essa também dá uma boa mensagem. Há pessoas que pensam que Jesus está sempre no mesmo sítio à espera deles, da mesma maneira. As coisas mudam, Deus avança e nós precisamos de avançar à velocidade dele. Ok, bora ler o texto. Então, depois que os reis magos partiram, estão comigo lá? Se a versão for diferente já sabem, não fiquem zangados, acompanhem na vossa, dão glória a Deus. A minha versão não é do outro, é de Deus na mesma. Depois que os reis magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e o anjo disse a José, levanta-te, disse o anjo, foge para o Egito com o menino e a sua mãe, e fica lá até eu te dizer que voltes, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Então, temos uma informação clara e objetiva. Herodes determinou uma coisa no coração dele, que era o quê? Matar o menino Jesus. E a pergunta tem que se fazer assim simples, só para a gente situar, é porquê? Porque quando os reis magos eles chegaram, porque eu não estou a ler toda a história, eles naturalmente, eles dirigiram-se, sendo entidades importantes do país que eles representavam, eles vêm ter com a entidade mais importante da região, ok? Seria Herodes. Herodes seria um rei romano daquela zona, um género de um governador, mas considerado um rei. Então, naturalmente, gente famosa tem que se dar com gente famosa. Gente importante, gente diplomática, tem que se dar com gente diplomática. Então, eles foram ao encontro deles, de Herodes. E, naturalmente, eles abriram o coração e disseram, olha, nós viemos à procura daquele que é o rei... e é que ele estragou tudo. Eles estragaram tudo. O rei dos judeus. E Herodes, o rei dos judeus sou eu. Mas ele não se descaiu. Se vocês conhecem a história, Herodes arma uma estratégia que é, ok, eu não estou habituado a sair daqui do palácio e não vou estragar isto. Vão vocês. Quando o encontrarem, façam o favor de mandar um SMS ou pelo WhatsApp e avisem-me onde é que... Aliás, mandem-me a localização. Se fosse hoje era assim. Alguém sabe do que eu estou a falar? Alguém usa essas coisas? Às vezes, eu ando a aprender a usar, não é? Às vezes já abanava com a cabeça assim, Isabel, eu ainda só hoje é que estou a aprender. Dá para mandar a localização de onde eu estou. Se eu quiser dizer a um amigo, olha, vem à minha igreja. E onde é que isso é? Recebe aí no teu WhatsApp a minha localização. E ele vem direitinho aqui. Vem guiado pela estrela. Então Herodes... Ele quer encontrar-se com o menino, não para o adorar, é isto que ele diz mentindo, mas ele queria aniquilar o menino bebé chamado Jesus, considerado já pelos magos, ou os reis magos, ou os sábios, como vocês queiram chamar, o rei dos judeus. Porquê o rei dos judeus? Porque dizia respeito a uma profecia, não apenas bíblica, porque até na Bíblia é difícil encontrá-la escarrapachada, mas havia já muitos ditos, havia outros livros. Estes povos, representados pelos magos, nem sequer eram judeus, mas eles também tinham as suas profecias. A gente não vai agora entrar por aí. Mas Deus tem os seus caminhos de se mexer. A gente pensa que Deus só se mexe de acordo com os nossos caminhos e de acordo com os nossos padrões. Não, Deus move-se através de si próprio. Deus um dia teve que dizer a um profeta para avisar toda a gente, inclusive a nós, que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Os pensamentos dele nem sequer são os nossos pensamentos. O que quer dizer que, não é que a gente seja muito longe, o que quer dizer é que somos diferentes. E há que escolher o que é que nós queremos. Se continuar nós, queremos aquilo que é dele. Então a verdade é que os magos tinham uma informação, segundo uma profecia antiga deles também, que havia de nascer um rei e havia de haver uma estrela que iria anunciar o nascimento desse rei. Então eles estudavam a astrologia, eles não eram médios, eles não eram adivinhadores, esta era apenas uma expressão daqueles dias. Aliás, a expressão mago, só para tirar aqui a teia de aranha, aqui a expressão mago até naqueles dias e para aquelas pessoas era uma expressão importante, correta, como no Antigo Testamento. Antes de os profetas chamarem profetas, chamavam-se videntes. Hoje é uma expressão ridícula. Vidente, não, sai para trás, sai para trás. Mas era a expressão, eles eram videntes porque tinham visões. Os magos eram pessoas inteligentíssimas, com muita sabedoria, com muita cultura. Aliás, diz-se que provavelmente é deles, dos caldeus, que nasce aquilo que nós hoje temos, o conhecimento da ciência, conhecer as estrelas, não para ler o futuro, mas para apenas conhecer tempos e outras coisas que daí nós conseguimos extrair. Hoje, por exemplo, meteorologia e outras coisas que mais.
provavelmente veio deles. Isto para dizer só o seguinte: eles seriam pessoas importantes que vinham com a melhor intenção, eles vinham guiados por uma profecia, neste caso por uma estrela. Alguns têm contestado, outros têm procurado, até pela própria ciência, provar que isso poderia ser possível. Pois outros dizem que não, uma estrela quando entra num caminho já nunca volta para trás. E diz que a estrela parou onde eles estavam e depois continuou. Eu não sei, olha, eu não sei o que é que a ciência diz, eu sei o que a Bíblia diz. E eu não estou a dizer que a ciência, desculpa, é um palavrão forte, mas vocês vão entender porque é a palavra certa. Eu não estou a dizer que a ciência é estúpida, ou seja, que a ciência não sabe o que faz, não é isso. O que eu estou a dizer é que a ciência nunca conseguirá sobrepor-se aquilo que Deus pode fazer. E a minha fé vai ao ponto de conseguir dizer que sim, nós podíamos tentar provar, mas ok, eu resumo a minha fé e eu digo, não, eu creio que sim, que a estrela parou, a estrela respeitou aquilo que os homens, aquilo que os homens tinham que fazer, a diplomacia dizia que eles tinham que parar diante de Herodes, a estrela parou. Mas a estrela, eles sabiam que a estrela não estava a indicar-lhes exatamente o lugar. Tanto que quando eles continuaram a andar, a estrela moveu-se também para os guiar. E só parou precisamente onde estava Jesus. Isso. Então aquilo que eu quero trazer-vos esta manhã de uma forma simples, vocês já perceberam, não é? É que nós não podemos matar o Natal. Pode soar estranho, mas o que eu quero mais uma vez trazer a nós enquanto igreja, e não só aqueles que estão todos aqui connosco esta manhã, é que se nós ignorarmos Jesus no Natal, por exemplo, nós estamos com mais consciência ou não, nós estaremos a matar o Natal. Natal significa exatamente isso, nascimento, certo? A gente diz, olha, Feliz Natal. A gente está a dizer aos outros, olha, um Feliz Nascimento. É bonito, alguém começou a falar assim, mas é um facto, não faz muito sentido. Quando muita gente tinha que concluir a expressão Feliz Natal de Jesus. Alô? Yeah. Feliz Nascimento de Jesus. Ou seja, estamos a dizer à outra pessoa, olha, quando vais celebrar o nascimento dele, que essa celebração seja uma celebração feliz. Mas sim, claro que nós hoje já não perdemos tempo a dizer as frases todas, as palavras todas, aliás. E isso trouxe-nos um problema aos nossos dias. É por isso que a igreja, e eu sempre, todos os anos, aproveito para continuar a dizer nas redes sociais, onde quer que vou, com quem estou, eu celebro o Natal. Porque, infelizmente, até há cristãos que já não celebram o Natal. Há cristãos que dizem que é uma parvoíce celebrar o Natal. Para já, porque a data não está correta. Eu não quero saber da data, porque também ninguém sabe a data correta. Então eu prefiro celebrar o Natal, quando afinal de contas todo o mundo com mais ou menos consciência o celebra. Eu quero celebrar, porque eu não celebro apenas a data, o evento, o acontecimento. Eu celebro a pessoa que está por trás disto tudo e é a pessoa de Cristo. Então eu quero usar, eu quero abusar disso. Há outros que dizem, não, por causa da árvore de Natal, isso é uma história pagã. É melhor ler as histórias todas que há, porque há pessoas que só leem uma história acerca da árvore de Natal. E não leem as histórias todas. Provavelmente até foi alguém que nós às vezes até honramos muito, que um dia decidiu pegar num pinheiro e enfeitá-lo para lembrar algumas das bênçãos que Deus tinha trazido. E fez aquilo com meninos órfãos. E toda a gente achou graça. Bom, mas eu não vou perder tempo com isso. Eu celebro, eu tenho a árvore de Natal em casa. Não é verdadeira porque suja muito. Mas eu gosto deste momento. Aliás, eu amo este momento. Toda a gente anda muito feliz. Provavelmente a maior parte, nós hoje dizemos que a maior parte das pessoas anda feliz por causa das compras, isto e daquilo, e é tudo passageiro, e é tudo fingido. Se calhar eu vou ser exagerado, vocês já me sabem, eu sou um homem espiritual. E eu gosto de ver muitas vezes as coisas assim. Sim, há muita gente assim, mas a maior parte provavelmente não se apercebe porque é que está tão feliz. Eu quero dizer-vos porque é que toda a gente anda tão feliz. Porque Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, os anjos apareceram. E isso sim, foi no dia, exatamente no momento em que ele nasceu. Os pastores estavam lá naquela colina onde eles estavam a pastar as suas ovelhas, os meus parentes. Aliás, eles devem estar a caminho, que eles vêm passar o Natal à casa. E diz que apareceu um anjo e falou com eles. E eles viram uma multidão dos exércitos celestiais, não para vir lutar. Eu não quero pregar sobre isso, mas reparem nisto. É por isso que toda a gente tem que andar tão feliz nesta altura. E a igreja, em vez de andar a criticar os outros que andam felizes, mas não é por causa de Jesus, eles andam felizes por causa das compras. Deixa as pessoas andarem felizes. Isso é o que o diabo quer, é que as pessoas sejam infelizes. Se as pessoas estão felizes às compras, deixem-os estar. Façam aquilo que têm que fazer, que é anunciar Jesus. Então andam sempre zangados com a felicidade dos outros, porque não é felicidade certa, mas olha, a gente com essa atitude também não está a mostrar felicidade nenhuma. Seja feliz, pelo menos no Natal. Mas apareceu aquela multidão de anjos. Sabe uma curiosidade, é interessante, sempre que apareceu uma multidão de anjos, do exército do Senhor era para lutar a favor do povo, contra os inimigos. E naquele dia os anjos apareceram não para lutar contra ninguém, mas a favor dos homens. E a boa vontade de Deus e a paz de Deus chegou através da pessoa maravilhosa de Jesus. É por isso que as pessoas andam tão felizes. Algumas podem não entender isso. Mas sim, claro que sim, há um bom ambiente, há uma boa atmosfera, porque Jesus nasceu. As trevas, aqueles que andavam em trevas, Isaías 9, viram uma grande
luz. O desespero e a aflição. Esse é o meu texto deste ano. Depois eu vou mandar a mensagem para vocês, mensagem de Natal, depois eu mando, está bem? Mas é Isaías 9. Uau, é maravilhoso. O desespero e a aflição não vão durar para sempre. É assim que começa. E eu salto para o verso 7. Vocês vão receber isso daqui a bocado. Porque um menino nos nasceu. Sim, sim, há desgraça por causa, há consequências dos nossos pecados, das nossas escolhas, das nossas teimosias, dos nossos maus feitios, que eu não tenho. Mas aqueles que vivem desta maneira não estão condenados a viver assim para sempre, porque um menino nos nasceu. Herodes não sabia isso. Herodes apenas ouviu a palavra rei. E Herodes viu o seu lugar ameaçado. Você sabe, mas Herodes não é o único com esse sentido de ameaça. Até nós, e perdoem-me a minha ousadia, vocês já me conhecem, eu estou completamente à vontade. Não à vontadinha. Se essa vontadinha estava descalço, para ter os pés aqui mais soltos. Mas isso também era demais. Isso é brincadeira. Em alguns sítios não, há pessoas que até se descalçam para cantar, para pregar, porque é muito mais espiritual. Desculpem. Herodes sentiu o seu lugar ameaçado. E às vezes nós... Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu às vezes já senti o meu lugar, as minhas decisões ameaçadas por conhecer aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes eu sei, eu vou traduzir isto por mim, às vezes eu sei claramente aquilo que Deus esperava de mim, contudo eu não quero agir daquela maneira. Eu sei que não devia ter respondido. Ou então estou tão nervoso naquele momento, estou tão aborrecido. Eu até sei que não devia. Eu sei que devia perdoar. Uma vez ouvi a expressão de um amigo em comum de alguns de vocês aqui, de uma outra congregação. Uma vez roubaram-lhe uma viola. Eu era miúdo, eu era puto. Estávamos num retiro de jovens, mas eu era mesmo novinho. Eu ouvi aquilo por um lado me trouxe alguma alegria ao meu lado ainda rebelde. Por outro lado, aquilo deixou-me um bocado escandalizado. Ele diz, tinha uma viola muito cara e um fulano a roubou. E ele estava tão feliz a contar-nos aquilo e de repente ele sai-se com isto e diz-nos assim. Naquele momento, se eu tivesse encontrado quem me roubou a viola, eu só dizia ao Senhor, Senhor, é melhor te apartares um bocadinho. E eu no momento, exatamente, eu no momento também me rio, assim, que giro. O meu lado rebelde disse, eu fazia o mesmo. Mas por dentro aquilo ficou, não sei se até hoje, vocês sabem, até hoje eu estou traumatizado com isso. E tenho 30 anos que ouvi essa história. Estava tudo com vontade de abrir a boca, não foi? Abram a boca à vontade. Foi só apenas assim pequenina, mas alguém entende? Herodes sentiu o seu lugar ameaçado e por causa disso ele tomou uma decisão. Eu vou matar Jesus. Claro que Herodes fez isso literalmente, ou tentou fazer isso literalmente. E eu não quero explorar esse lado porque é demasiado mórbido. Vocês já viram certamente filmes a explorar esse momento dessa época. E é triste o grito, a forma como alguns realizadores depois tornaram isso tão real para nós nos ecrãs. Mas imaginem o que não terá sido a aflição daqueles pais. Verem os soldados romanos entrarem pelas casas adentro, porque as portas não eram como as nossas, de alta segurança. Aquilo era fácil. Eles arrombavam literalmente, eles derrubavam. Imagino o que é... Bom, é melhor não quero que vocês saiam daqui tristes. Mas Herodes fez isso. Herodes passou por cima de tudo e todos, apenas por causa de uma coisa, para não perder o seu lugar. E o lugar de Herodes aqui fala disso mesmo, de alguém que é rei, de alguém que tem o comando. E enquanto eu mastigava isto, sim, fez-me todo o sentido para a minha vida e se calhar para muitos de nós, não para a maioria de nós que aqui estamos. A verdade é que nós todos somos reis, de alguma maneira, da nossa vida. Adão e Eva foram reis da vida deles. Eles escolheram comer ou não comer da maçã. Alguém sabe da maçã, não, do fruto, perdão. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? É isso. Nós somos reis, nós tomamos as nossas decisões. Deus não nos manipula, Deus não nos constrange os movimentos, Deus não nos proíbe de nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. Alguém aqui sofre por alguma decisão que tomou no passado? Obrigado, só aqui 2 ou 3 honestos, os outros... eu nunca tenho uma decisão que me tenha arrependido. Mesmo quando fiz o maior disparate da minha vida, não quero... glória a Deus, porque tudo me conduziu até aqui. Não, há muitas coisas na minha vida que se eu pudesse, eu voltava atrás. E não as faria, não as diria, porque hoje certamente eu estaria em outras condições muito melhores. Mas cada um sabe de si. E Deus sabe de todos. Glória a Deus. É para ficar ali no vídeo. Glória a Deus. A verdade é que Herodes sentiu o seu lugar ameaçado. E o lugar fala disso. Fala de nós sermos reis da nossa vida. Enquanto Herodes tinha o seu lugar, era ele que punha e dispunha. Herodes não tinha que dar satisfações a ninguém a não ser a César. E mesmo as satisfações que ele passava para César eram aquelas que ele queria passar, como ele queria passar, que nem sempre correspondiam a toda a verdade. Mas Herodes queria o seu lugar.
Eu acho que estaria para aí algures, estou a tentar passar por cima para remirmos o nosso tempo, mas eu acho, tal como Herodes, tal como nós, a maior parte de nós não sabemos como é que chegámos até aqui. A gente olha para trás e há muitas perguntas na nossa cabeça se nós quisermos ser honestos. Como é que chegámos até aqui? Como é que somos o que somos? No bom e no mau. É que chegamos até aqui. E a gente responde, a maior parte de nós aqui que somos já de Jesus, a gente responde com aquela sabedoria profunda. Foi a graça de Deus, irmão. E claro que sim, mas é um facto, humanamente e refletindo, a gente não sabe. A maior parte das pessoas como é que a gente conseguiu passar algumas das coisas que já passámos. Claro, a gente sabe, é a força de Deus. Sim, alguém percebe do que eu quero falar? A verdade é que nós temos um trono, nós temos uma vida que nós estamos a viver e a maior parte, a gente não sabe, a gente não pediu para nascer, eu não vim cá antes dizer ao meu pai e à minha mãe, olha, aquele dia, eles lá se desmancham a cama, que é para depois no dia 14 de novembro. Eu não, nem sequer pedi, eu não tenho nada a ver com isso. Alguém percebe daquilo que eu estou a falar ou não? Tem os meus pais que fizeram um grande projeto, eu lembro, meu pai na altura já trabalhava lá na metalúrgica, fez um desenho com ferro, olha, o nosso filho vai ser assim. Depois também trabalhava nos sapatos, também fez um sapato com a minha... Não, claro que não. Alguém sabe do que eu estou a falar? Não houve um projeto, não é? Claro que sim, Deus tem todas as nossas coisas, a escrever um livro, essas coisas espetaculares. Mas olhando nós para nós próprios, imagine se nós somos Herodes aqui nesta... Como é que a gente chegamos onde chegamos? Não sei, mas uma coisa eu sei. Este é o meu legado, isto ninguém me tira. Eu não sou grande pessoa, mas eu sou o que sou. Não gostas... Não é assim que a gente fala hoje uns com os outros, que a malta diz. Não gostas para se põe à borda do prato. Qual prato? Quem não gosta de mim, paciência. Há muita gente que gosta. Isto eu estrago isto tudo, né? Mensagem de Natal do caneco. Mais valia estamos a falar do bacalhau e das couves. Mas isto depois acaba bem. Vocês sabem que acaba sempre bem? Obrigado, irmã. Só a irmã é que acha que acaba bem. Obrigado. Os outros já estão todos a dormir no final. Mas a verdade é que nós somos mais parecidos com o Herodes do que aquilo que nós pensamos. Nós não gostamos de ter a nossa vida, o nosso lugar ameaçado. Às vezes até com a nossa esposa. Ela está lá dentro. Hoje é um bom culto. Eu posso falar à vontade. Não é, amor? Está só aqui o lugar dela. Nós que somos casados sabemos o que é isso. Agora ela que vem dizer onde é que eu arrumo os sapatos, não. E onde eu quero. Para quê? Depois, a seguir, passados 5 minutos, a gente vai pôr. Algum homem sabe do que eu estou a falar? Só que 2 ou 3, os outros são todos corajosos. Vocês são corajosos. Ou então elas estão ao lado e vocês estão assim. E as mulheres a mesma coisa. Alguém percebe? Os filhos, sei lá. A gente senta-se no sofá e diz, a gente não diz para fora, mas pensa para dentro. Não, por acaso eu não sou de me queixar nisso, mas na boa. Mas faz-se conta que sim, imaginem que sim, que eu sou muito refilão. E sou um bocado refilão. A gente senta-se no sofá, de antes não havia filhos, a gente via o que queria, até a hora que... Agora não, agora eles chegam, pegam no comando e metem a Disney Channel o tempo inteiro. E até eu abro os olhos e digo, eu já vi isto alguma vez. Sim, pai, mas... ok. E depois eu ouço gritar, há um episódio novo, E eu até vou ver e não é episódio novo nenhum. É que já nem do comando a gente é rei. Que é que vamos ao centro comercial? Eu ainda pergunto, porque sou parvo. Eu já sei a resposta, ou é pizza ou McDonald's. Ou Burger King por causa de uns coisinhos de queijo, que a culpa foi minha, que um dia eu comprei, uns coisinhos de queijo com pimentos, e a Daniela diz sempre Burger King, só por causa disso, filha, mas se é só mesmo por causa disso, podemos ir a outro sítio e eu compro aquilo. Ok, pode ser. É que já nem da comida eu sou rei. Eu estou a brincar, mas alguém percebe? Aos poucos e poucos a gente começa a perder o nosso lugar e isso dá cabo de nós. Há gente que agora passa para o modelo mais, para o modo mais sério. Há gente que está deprimido. Pior, há gente que está em depressão. E a causa da depressão é precisamente isso, porque em algum momento a pessoa perdeu o controle da vida dela. Mas perdeu o controle da vida dela, não para o rei Jesus, mas para muitos reis à sua volta. Porque o que não falta é gente, coisas, a quererem ser reis na nossa vida. Eu estou a pensar, e não sei se calhar estou a falar adiantado, mas olha, logo se vê, vou orar e vou... E mesmo sem orar, que há coisas não é Deus que tem que decidir, sou eu que tenho que decidir. Eu estou a pensar se vou me retirar ou não das redes sociais. Estou cansado. É um consumo.
Tanto aquilo que nós parece que temos a pressão de estar sempre a pôr alguma coisa lá ou a ver aquilo que os outros põem. Outros já não quer saber. Aquilo começa a ser um rei. Porque volta e meia... Alguém, bora ser honestos, quem é que aqui sabe do que eu estou a falar? Volta e meia a gente dá o dedo. Às vezes até já me dói aqui a articulação do polegar. Aqui mais alguém? Sou eu. Bora lá. E a verdade é que esta coisa chamada telefone passou a ser Herodes na nossa vida. E às vezes, o que não temos na nossa vida passa a ser rei da nossa vida. Porque afinal de contas a gente pensa, chora, lamenta mais do que não tem, do que agradece o que tem. Que mensagem de Natal. Ai. Herodes viu o seu lugar ameaçado. E por causa disso tomou uma decisão, vou matar aquele bebê. Como é que uma criança pode ameaçar o lugar de um adulto? Mas Herodes, por alguma razão, ele ficou cego naquele momento e viu o seu lugar ameaçado. Porque esta é a única razão porque Herodes decidiu matar Jesus. Claro que alguns teólogos muito profundos vão dizer, não, isto era uma coisa do diabo. Perdão, desculpa. Isto era uma coisa do diabo. E foi montado. Provavelmente, claro que sim, para tentar destruir já o plano. Blá, blá, blá. E olha, eu vou ser muito honesto. Eu não sou um teólogo profundo, sou um teólogo raso. Eu não sei se foi. Eu não sei se foi o diabo. Eu acho que foi mesmo Herodes. Quem andou a matar as crianças não foi o diabo, foram mesmo os soldados de Herodes. Pois agora, não, pois aquilo tem que ter a mão do diabo. Claro, tudo o que é mau tem a mão do diabo, mas o mal só acontece se os homens e as pessoas deixarem guiar pelas intuições e intenções do diabo. Desculpa. A não ser que estejas completamente possesso e tu perdes o controle do teu corpo e do teu pensamento. Caso contrário, o diabo sempre vai influenciar para eu dizer disparate, mas quem toma conta da minha língua sou eu. Isso é que era bom. O diabo sempre me induzirá a tentar procurar outras mulheres. Desculpem, eu sou um homem. Mas eu só os procurarei se eu quiser. Eu sou rei da minha vida. E a gente já lá acha, mas isto é mau. Não, calma. Eu tenho que ter essa, eu sou rei da minha, eu tenho que ter a responsabilidade das minhas decisões. E esta é a questão de Herodes. E este é o Herodes dos nossos dias, estes são os Herodes do nosso tempo. Gente que quer ser rei na sua vida, mas que não quer assumir as consequências das suas decisões. Vou fazer a pergunta, eu gosto da vossa participação. Isto é tipo aqueles talk shows da Fátima Lopes à tarde. Já tem coisa. Eu não sei, nunca vejo. Mas não é verdade. Nós queremos ser reis da nossa vida. Nós não queremos que ninguém nos diga aquilo que temos que fazer. Que tem nada a ver com a minha vida. Eu tomo as decisões que eu quero. E depois, quando vêm as consequências? É. O problema é depois quando o problema aperta e depois sobra para toda a gente. Pensava que era só para mim que sou pastor, coitadinho. Não é, pois não? É verdade. A gente pensa, não, o pastor está a falar dos filhos. Não estou a falar de todos nós. Às vezes os nossos pais tomamos decisões que depois quem sofre são os nossos filhos. Claro, os filhos também tomam decisões que quem faz sofrer os pais. E às vezes não são os pais, toda a gente à sua volta. Nós queremos ser reis da nossa vida, Ana, mas nós não queremos depois porque não queremos dar contas do que fazemos, quando fazemos. Mas depois quando as coisas correm mal, então nós chamamos os nossos reis aliados para nos virem ajudar e tirar do buraco onde estamos. Herodes era este tipo de rei, alguém que não queria ter o seu lugar ameaçado. Ele não percebeu que Jesus não vinha tirar o lugar de Herodes, mas vinha mudar a vida de Herodes no lugar onde ele estava. Esta foi a frase que mais Deus tem marcado a minha vida. Deus não precisa do nosso lugar, Amância. Deus não vai retirar o nosso lugar. Deus quer mudar a nossa vida no lugar onde nós estamos. Os Herodes do nosso tempo estão aí. Tirar Jesus do Natal é matar o Natal e torná-lo em mais uma coisa feita por nós e para nós. E vocês vejam se não é isso que está acontecendo nos nossos dias. O nosso Natal hoje, de alguns anos para cá, no que é que ele se tornou? Precisamente nisso. Uma coisa que é nossa, feita por nós e para nós. Bora lá ser muito espirituais. Vocês acham que Jesus comia bacalhau? Não sei. Se calhar não devíamos comer bacalhau. Mas estão-se a rir porque gostam do bacalhau. Os irmãos todos...
Mas então, se eu agora arranjasse aqui um versículo na Bíblia que isto... Nós iríamos ver o nosso... Vocês estão... Nesta pequena brincadeira, eu ameacei o vosso lugar. E quando o nosso lugar é ameaçado, nós com mais ou menos consciência, com mais ou menos intenção, nós matamos Jesus no Natal. Infelizmente, não apenas no Natal. Há tanta gente a matar Jesus todos os dias. Mas deixem-me dar-vos um outro lado, só para a gente avançar. Herodes é um rei. Mas os magos também eram considerados. Aliás, como há pouco eu expliquei, a expressão mago tinha muito que ver com isso. Não como um rei, mas alguém diz, mas eles nem sequer... Provavelmente eles nem sequer eram reis. Provavelmente não eram reis no sentido porque não tinham um reino. Provavelmente eles podiam ser apenas líderes de uma tribo, por exemplo. Os estudos, a gente não consegue chegar a exatamente sequer quem eles eram. Apenas a tradição católica. Depois veio um dos papas, achou que ele devia ter a iluminação sozinho, sem ter prova nenhuma documental. Essa é que é a questão, não é por mais nada. Podia ter, tendo os documentos escritos, mas não há documento nenhum escrito. Primeiro que nem sequer que diga que são 3. Nós começámos a representar 3 por causa dos presentes que eles trouxeram, que foram? E mirra. Então nós começámos, já que a gente os tem que representar nas festas de Natal, mas eu quero dizer-vos esta manhã que eles não seriam 3, seriam muito mais do que 3. Pelo menos a comitiva que veio, tinham que ser bastantes, porque eles fizeram uma viagem muito grande. E aí sim, há estudos que nos dizem isso, e é interessante, alguns até vão dizer que provavelmente aquilo, uma profecia que Davi dá num salmo, que diz que todos os reis o vieram adorar, provavelmente tinha que ver com isso, reis de outras terras. Provavelmente eles representariam o mundo então conhecido. Mas isto é o que há espalhado, eu tentei perceber, estudar um bocadinho sobre a coisa. Alguns dizem que um provavelmente representaria a Ásia, outro a África e o outro a Europa. É um pouco irrelevante isso. O que é importante é que há pessoas que não são do povo de Deus. E isso é que eu quero destacar aqui nesta manhã, que não são de Israel, que não são judeus, que são gentios, tal e qual como nós, fecha parênteses, ou seja, no sentido em que nós não somos povo de Deus do Antigo Testamento, nesta linguagem todos entendemos, mas de facto eles reconheceram que um rei nasceu, eles reconheceram nas suas escrituras e nas escrituras que havia de Moisés, etc., e dos profetas, eles conseguiram perceber que aquela pessoa, aquele bebé que acabou de nascer, não era apenas um qualquer, era alguém importante. E agora vejam a diferença. Enquanto Herodes, quando soube do nascimento de Jesus, literalmente ele não saiu do seu lugar, ele disse, quando vocês o encontrarem no lugar onde ele está, então avisem-me. Herodes não saiu do lugar dele para procurar Jesus. Estão comigo, sim ou não? Quando aqueles magos perceberam que aquela estrela não era uma estrela normal, mas que anunciava o nascimento de um rei, o que é que eles fizeram imediatamente? Eles saíram do seu lugar. Os reis magos, eles abriram mão do seu lugar. Eles deixaram o seu lugar de conforto e puseram os pés a caminho numa viagem que não sabemos ao certo quanto foi, mas foram milhares de quilómetros. Foram provavelmente meses, se não até mais do que um ano de viagem. Alguns dizem entre 9 a 1 ano, não sei, meses, não sei, não importa. Mas foram muito tempo, porque naquele tempo as viagens não eram como são hoje. Alguém está comigo? O que é importante é que aqueles homens, apesar de serem importantes, de serem influentes, de terem alguma riqueza, porque ninguém faria uma viagem daquela se não tivesse dinheiro, mantimentos, servos ao seu dispor. Uma viagem que não é como hoje, aquela gente hoje pega, faz a mala, bora aí, vou dizer Austrália, né? Porque os meus primos vieram de lá há pouco tempo, e é uma das viagens longas, né? E a gente está aqui meio no meio, né? É uma viagem longa, são horas, e a gente fica... Imagina aqueles desgraçados, estamos a falar de horas, ok? Dia e meio de viagem, 2 dias no máximo de viagem. Eles não viajaram 2 dias no conforto de um avião, sentados na boa, com coisa, um tapa-olhos e... a babarem-se enquanto... Não, eles vieram a viajar horas, dias, meses a fio, com perigos de assaltos. Mas o que é importante destacar é que eles não guardaram o lugar deles. Eles despenderam do que tinham. Eles gastaram do dinheiro deles. Eles não mandaram os seus guardas, as pessoas que estavam à sua volta. Eles não mandaram os seus servos à procura de Jesus. Eles tomaram uma decisão, eles próprios, sendo reis, importantes, magos, sábios do seu tempo, conhecidos, daí Herodes também os ter recebido, de outra maneira não os recebia. Sabias, Ana? Claro, Herodes não era maluco, era só parvo. Mas eles saíram do seu lugar para encontrar o lugar onde Jesus estava.
Eles não tiveram medo de perder o seu próprio lugar. Aliás, encontrar Jesus trouxe propósito e razão de ser ao lugar onde eles estavam. Eles estudavam as estrelas. Afinal de contas, ele viram uma estrela tão especial. Imagina que eles nunca tivessem encontrado Jesus. Aquela estrela tinha sido apenas mais uma entre milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Mas quando eles encontraram Jesus, Jesus trouxe sentido àquilo que eles faziam com a vida deles. Percebem isto? Uau! Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida ganha sentido. Eles não seguiram a estrela por causa da estrela. Eles seguiram a estrela por causa de Jesus. Eles não adoraram a estrela. Eles não veneraram a estrela. Ele diz que a estrela parou e logo mais desapareceu. Seguiu o caminho dela. Apagou, extinguiu-se, provavelmente. Mas eles também não estavam ali por causa da estrela. Eles estavam ali por causa de Jesus. E veja o contraste. Estamos a falar de dois tipos de reis. Um que não quer abrir mão do seu lugar e que por causa disso decide matar o Natal. Outros, pela mesma razão, deixam a sua própria vida para ir ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que passado um tempo Herodes morreu. E os pais puderam regressar então à Galileia. Jesus começou o seu ministério. Herodes não prevaleceu com a sua ideia. Herodes acabou por perder o seu lugar. Jesus nunca vem para tirar o nosso lugar. Aliás, nos últimos tempos, talvez no próximo ano, irei algum dia gastar tempo a falarmos sobre isso. Eu até comecei a chegar à conclusão que Deus nem muda a nossa vida. Nós é que mudamos de vida ao nos encontrarmos com Ele. Se é Ele que muda a nossa vida, então nós não fazemos nada, Ana. Ele vem, muda o nosso chip, põe aqui mais uns gigabytes ou uns terabytes, muda a placa, muda o sistema. Então somos robôs. Não é Deus que muda a minha vida. Sou eu que mudo a minha vida a observar a sua palavra. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando o segundo, a sua palavra. Deus não nos obriga a mudar de vida. Jesus não veio para obrigar ninguém a mudar de vida. Jesus veio para ser uma oportunidade e uma escolha de uma nova vida que nós agora podemos viver. Herodes preferiu ver naquele que é a vida, preferiu ver a morte. Os magos, eles tomaram uma decisão. Nós somos reis, nós somos pessoas importantes, mas aquele que nasceu, ele é mais importante do que nós. Este ano nós não podemos matar o Natal. Nós continuarmos a achar que aquilo que somos e aquilo que temos e aquilo que fazemos é mais importante do que aquilo que Ele é. Então nós não somos diferentes de Herodes. Nós estaremos a matar o Natal constantemente. Nós continuamos a lutar pelo nosso lugar. Tem para aqui escrito nos apontamentos, há uma coisa que Herodes faz. Quando Herodes soube disto, nós lemos o texto, diz que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Vocês sabem como é que Herodes fez isso? Diz que Herodes mandou os seus guardas executarem as crianças. E enquanto eu lia a palavra, porque para mim tudo o que está escrito na palavra sempre mexe com a minha criatividade, eu imaginei isso. Herodes a chamar os seus guardas. E de alguma maneira Herodes chama os seus guardas para se proteger, neste caso se protegendo, matando, ou procurando matar as crianças, e o intuito dele era matar Jesus. E eu pensei, sim, infelizmente, alguns de nós, inclusive eu, às vezes nós não mandamos os nossos guardas para fora, mas nós chamamos-los para guardarem o nosso coração, para protegerem o nosso lugar. Eu não mudo, eu já nasci assim, vou morrer assim. Eu sempre fui assim. Eu também tenho razão. E a verdade é que a gente às vezes com mais consciência ou não disso, nós estamos a levantar os nossos guardas à semelhança de Herodes. Jesus até quer entrar na nossa vida, Jesus até quer impor o seu reinado. Ele quer fazer chegar, porque foi para isso que ele veio. João Batista começou, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começa o seu ministério e começa a pregar precisamente a mesma coisa. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa que se impõe, que se obriga. O reino de Deus é uma coisa que está disponível para todos nós recebermos. Porque afinal de contas nós somos Herodes, nós somos reis da nossa vida. E nós podemos escolher o que é que fazemos com ela. Ou somos Herodes e matamos Jesus e dizemos não. E cuidado, porque muitos nãos podem nos afastar para sempre. Negar muitas vezes aquilo que sabemos que é a vontade de Deus para a nossa vida pode nos colocar no lugar de Herodes. Um dia perdemos a nossa vida.
E perdemos a oportunidade de experimentar o propósito que só Ele traz até nós. Mas está nas nossas mãos, não é, nesta manhã, nós sermos Herodes. Ou sermos, e seguimos o exemplo dos sábios. A gente tem o nosso lugar. Mas o que é o nosso lugar sem Jesus? Mais vale um dia nos seus átrios do que em qualquer outra parte dele. Mais vale estar onde Ele está, mesmo que seja no meio da tormenta, da tempestade. Mais vale estar num barco com Ele do que num cruzeiro enorme sem Ele. Mais vale passar a maior dificuldade, o maior deserto, mas saber que Ele está comigo ou que eu estou com Ele, não importa. Do que estar num paraíso sem Ele. Nunca se esqueçam disso. Adão e Eva caíram precisamente no paraíso. Porque escolheram ser Herodes da sua vida. Escolheram ser os reis da sua vida. Eles é que tomaram a decisão. Adão tentou desculpar-se. Não fui eu, foi a mulher que tu me destes. Pronto, foi a rainha. Não foi o rei, foi a rainha. Mas foram eles que tomaram a decisão. Jesus está no deserto, mas é no deserto que Jesus triunfa sobre o mal. Lembram-se disso quando Ele foi levado pelo Espírito Santo? Porquê? Porque Jesus, apesar de ser rei temporariamente, Ele abriu mão do seu trono e Ele estava totalmente sujeito ao Pai. Deixem-me terminar com isto. Eu não sei se vocês se lembram como é que vai acabar a nossa história um dia. A Bíblia diz que a nossa história de igreja um dia vai acabar assim. Ele vai fazer de todos nós, sabem o quê? Como é que termina o Apocalipse? Reis e sacerdotes. A questão é, como é que no mesmo reino pode haver tantos reis? Ali sermos reis, não, Ele fazer-nos reis não é sermos mais um rei. É somos reis porque somos filhos do rei. Ou seja, Ele não se importa de nos chamar reis e rainhas, porque Ele sabe que o seu lugar jamais estará ameaçado. Alguns acham, vamos ser reis, vamos ter muita autoridade. Não, a autoridade que nós temos é sempre a mesma, é a que vem do alto. Não temos autoridade nenhuma que não nos seja dada dele. Mas seremos reis e sacerdotes. E no final nós todos, toda a gente, sem exceção, os que seguirem Jesus, não matarem o Natal e forem fiéis até ao final. Um dia nós estaremos à volta do trono. Apocalipse capítulo 5. Não é dos tronos. Então, mas não somos todos reis. Somos todos reis, toda a gente tem que ter um trono. Não. Por isso é que eu estou a explicar o que estou a explicar. Não é rei nesse sentido em que nós vamos mandar em alguma coisa. É reis apenas porque nós nos sujeitamos àquele que é o rei dos reis. Porque no céu só haverá um trono. E toda a gente, reis e rainhas, príncipes e princesas, estaremos todos à volta do trono, onde estará o rei dos reis por toda a eternidade. Se a gente continuasse a história deles agora à nossa maneira, o que é que vocês acham? Quem é que um dia estará à volta do trono? Herodes, que nunca abriu mão da sua coroa? Ou os sábios, que vieram do Oriente, de longe, de parte incerta, que gastaram os seus próprios sapatos, os seus próprios recursos, que à medida que estudavam as estrelas e as escrituras foram juntando o seu ouro, o seu incenso e a sua mirra. E quando a estrela apareceu, eles não foram à procura do ouro, do incenso e da mirra, eles já estavam prontos. Alguém percebe do que eu estou a falar? E eles abriram mão da sua coroa para depositaram tudo aquilo que eles eram aos pés de uma criança que provavelmente não teria mais do que 2. Uau! Quem é que vocês acham, segundo esta linha de pensamento, que um dia estará à volta do trono? Aqueles que nunca abrem mão da sua coroa ou aqueles que, apesar de também terem uma coroa, eles a depositam aos pés do bebê Jesus? Eu acho que a resposta é fácil, não é? Claro que os Herodes desta vida, eles nunca estarão no céu, não porque Deus não os ame, mas porque eles nunca tiveram coragem de tirar a sua coroa. Eu sei que estou diante de muita gente, a esmagadora maioria de nós que já tomamos decisões por Cristo, mas eu ainda assim gostava de orar. Que o Espírito de Deus compeliu o meu coração. Se calhar alguns de nós aqui ainda usamos a coroa com muita força. Talvez esta não era aparentemente a melhor mensagem de Natal, mas se for esta a mensagem de Natal que vai mudar o coração de alguém, que vai ajudar alguém a nesta manhã, à semelhança dos sábios, ser sábio. Tirás a tua coroa de uma vez por todas e dizeres: Deus, a minha vida não é minha, é tua. A minha identidade não é aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, é aquilo que tu dizes que eu sou. Talvez tu és alguém que luta demasiado. Sabes aquilo que devias fazer e não fazes. Cuidado. Podes estar muito mais perto de seres Herodes do que aquilo que tu pensas.
E eu não estou a dizer que tu não vais para o céu, estou a dizer é que poderias viver de uma forma muito diferente e melhor nesta vida, representares o reino de Deus. Herodes não representou bem o reino de Deus, ele queria o seu próprio reino. Ele queria tudo à sua volta, ele queria o seu lugar e por causa disso perdeu tudo. Nós não sabemos muito mais acerca dos sábios, só sabemos que eles adoraram Jesus e foram por outro caminho. É isso que Deus faz na nossa vida, não é? Ele muda a nossa vida e nós já nunca mais vamos pelo mesmo caminho. Vocês acham que aqueles homens, deixem-me terminar assim, vocês acham que aqueles homens saíram humilhados por se terem curvado diante de Jesus ou eles saíram felizes, satisfeitos, completos? Não é isso que nós sentimos quando adoramos a Jesus, com toda a humildade do nosso coração, quando nós tiramos a nossa coroa? Aqui não há o Daniel, aqui não há este, aqui não há aquele. Aqui há um nome, aqui há Jesus. Não era muito melhor se na nossa casa fosse assim? Não houvesse coroas? Não é verdade que muitas das vezes na nossa casa há problemas porque cada um de nós não quer abrir mão da sua coroa? Os lugares de trabalho não eram muito melhores se em vez de haver coroas houvesse serviço? Houvessem apenas mãos para servir? Alguém sabe do que eu estou a falar? Será que as nossas cidades, o nosso país não era muito melhor se em vez de cada um querer usar a sua coroa, nós a depositássemos aos pés daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Não era muito mais justo? Não é muito mais justo quando nós temos fome e sede da justiça dele e não da nossa? Esta manhã, inclina a tua cabeça. Se tu és um Herodes, sei que isto pode soar forte, um Herodes, sim. Se tu és alguém que de alguma maneira tem matado o Natal, entendes, não é? Tens manipulado as coisas e Jesus não tem sido o rei. Aliás, Jesus é rei, mas na maior parte das vezes tu também. E tu nesta manhã percebes pela palavra de Deus que